Antes de morrer, Michael Collins finalmente disse algo sobre a Apollo 11 que a NASA passou 50 anos esperando que ninguém perguntasse. Não a caminhada na Lua, não a bandeira, não as famosas palavras. Algo mais sombrio. Algo enterrado tão profundamente em briefings confidenciais e silêncio imposto que nem mesmo seus companheiros de tripulação jamais o mencionaram publicamente. Collins foi o terceiro astronauta. Aquele que a história esqueceu. O homem que orbitou sozinho enquanto o mundo celebrava lá embaixo. Havia outro homem, um terceiro homem na Apollo 11, Michael Collins, o piloto do módulo de comando. Mas o que ele revelou em seus últimos anos não foi sobre ter sido deixado de fora da glória. Foi sobre o que lhe haviam ordenado secretamente que fizesse caso Armstrong e Aldrin não conseguissem retornar da Lua. E por que esse segredo mudou tudo o que pensávamos saber sobre a maior conquista da humanidade. O homem que voou sozinho até aqui é o que ninguém te conta sobre Michael Collins. Ele não era o reserva, não era o prêmio de consolação. Ele era o homem que manteve toda a missão em funcionamento lá de cima, enquanto o mundo assistia a outros dois homens caminharem na Lua, e era o homem que a NASA discretamente preparou para voltar sozinho para casa, caso tudo desse errado. Collins nasceu em 1930 em Roma, Itália, filho de um major-general do Exército dos Estados Unidos. Ele cresceu no meio militar, estudou em West Point e tornou-se piloto de caça da Força Aérea, chegando eventualmente à base aérea de Edwards, o campo de provas onde os melhores pilotos de teste da América competiam para levar aeronaves experimentais ao limite do que era fisicamente possível. Ele era bom o suficiente para ser selecionado para o terceiro grupo de astronautas da NASA em 1963. Seu primeiro voo espacial foi a Gemini 10, em julho de 1966, onde realizou uma caminhada espacial para recuperar um experimento de um veículo alvo Agena não tripulado. E ele tinha 2 caminhadas espaciais em sua lista de tarefas para a Gemini 10. Uma das consequências de nossa ignorância, devo dizer, sobre caminhadas espaciais era uma tarefa de precisão em 3 dimensões no vácuo, sem margem para erro. Ele a executou com perfeição. E então, em 1968, sua carreira quase terminou antes mesmo de chegar à Lua. Collins desenvolveu uma hérnia de disco cervical, uma grave lesão na coluna que exigiu cirurgia e meses de reabilitação. A NASA o retirou da tripulação principal da Apollo 8, a primeira missão tripulada a orbitar a Lua. Ele assistiu da Terra enquanto Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders realizavam a missão para a qual havia treinado. Ele não sabia se teria outra chance. Recuperou-se. Foi designado para Apollo 11. E desta vez, ele não apenas orbitaria a Lua, mas a orbitaria sozinho, com um documento confidencial em seu kit de missão. Ele dizia exatamente o que fazer caso os homens abaixo dele não retornassem. Essa experiência quase fatal com a Apollo 8 é importante porque Collins sabia, melhor do que a maioria, que o chão podia desaparecer sob seus pés sem aviso prévio. Ele já havia passado por isso uma vez, quase perdendo tudo. Agora, estavam lhe pedindo para realizar a missão mais perigosa da história da humanidade, com um plano de contingência sobre o qual não deveria falar. O plano secreto. Esta é a parte que ficou enterrada por 50 anos. A NASA, por uma questão de disciplina de engenharia, havia desenvolvido planos de contingência para todos os modos de falha concebíveis na missão Apollo 11. Protocolos de aborto, backups de reentrada, redundâncias de comunicação. A maioria desses planos era conhecida, discutida e documentada em registros públicos. Mas uma contingência foi tratada de forma diferente, encaminhada por meio de briefings confidenciais, mantida fora das coletivas de imprensa e nunca veio à tona na narrativa pública triunfante que a NASA estava cuidadosamente construindo em torno da missão. O cenário era o seguinte: o motor de ascensão do módulo lunar falha. Armstrong e Aldrin chegam à superfície da Lua, mas não conseguem sair. O estágio de ascensão, o único meio de retorno, não dispara. Dispara incorretamente ou se separa, mas não consegue atingir a velocidade orbital. Em qualquer versão dessa falha,
2 astronautas estão vivos na Lua, isolados e morrendo lentamente à medida que seu suprimento de oxigênio se esgota. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminhavam na superfície, Collins circulava sozinho. O que acontece a seguir? Collins havia sido informado. Ele sabia a resposta. Não era uma resposta reconfortante, ele continuaria orbitando. Manteria contato via rádio com Armstrong e Aldrin pelo maior tempo possível, dando-lhes tempo e a oportunidade de dizer o que precisassem. Faria mais algumas passagens ao redor da Lua e então, em uma órbita específica, em uma janela de ignição específica, acionaria o motor da Columbia e iniciaria a jornada de 3 dias de volta à Terra, sozinho. Ele os deixaria para trás, não porque quisesse, não porque pudesse ter feito algo diferente, mas porque o protocolo era claro e porque não havia um plano de resgate. Não havia uma segunda espaçonave. Não havia nenhuma versão em que Collins pudesse pousar na Lua e trazê-los de volta para casa. Ele acionaria o motor e partiria, e Armstrong e Aldrin morreriam na superfície quando o oxigênio acabasse. E é aqui que deixa de ser um briefing operacional e se torna algo completamente diferente. Antes do lançamento, a NASA forneceu a Collins um documento. Ele continha a declaração preparada pelo presidente Richard Nixon para a imprensa, o discurso que seria proferido à nação caso o plano de contingência fosse ativado. Collins recebeu o documento como parte do seu pacote de instruções para a missão, um fino maço de papéis que abrangia sequências de aborto e protocolos de comunicação e o tipo de linguagem burocrática de contingência que militares aprendem a ler sem pestanejar. Ele estava revisando o documento durante uma verificação pré-voo dos sistemas quando se virou para ele. A sala ao seu redor estava silenciosa. Seus olhos percorreram a página até a primeira linha. O destino decretou que os homens que foram à Lua para explorar em paz permanecerão na Lua para descansar em paz. Ele leu uma vez. Leu novamente. Colocou o papel com a face para baixo no console à sua frente e não o pegou mais. Algo dentro dele havia se recalibrado, porque até aquele momento, o plano de contingência tinha sido um procedimento operacional abstrato, uma série de janelas de queima e sequências de encontro. As palavras de Nixon o tornaram concreto. Alguém já havia escrito o elogio fúnebre. Alguém já havia decidido como dizer ao mundo que os homens que foram à Lua não voltariam para casa. E eles haviam dado aquele discurso ao único homem que teria que decidir quando ativá-lo. Suas mãos, ele admitiu mais tarde em suas últimas entrevistas, não estavam totalmente firmes quando virou a página. Era a descrição mais precisa que ele já havia lido sobre algo que lhe pediam para estar pronto para fazer. Deixá-los na superfície de outro mundo, acionar o motor, ser a prova viva de que tudo havia falhado. Ele ensaiou o procedimento de desacoplamento para um módulo lunar que não respondesse. Praticou os cálculos de queima de injeção transterra que faria sozinho. Memorizou o cronograma de contingência. E então, arquivou o documento e continuou fazendo seu trabalho, porque essa era a única maneira de continuar fazendo seu trabalho. É por isso que a palavra censurado se encaixa. Essa não era uma informação fornecida voluntariamente pela NASA. O briefing de contingência era confidencial. O discurso de Nixon não foi divulgado publicamente até anos depois da missão. O próprio Collins, em entrevista após entrevista, ao longo das décadas de 1970 e 1980, desviou-se das perguntas sobre o assunto. O peso psicológico de sua órbita solo, com respostas fáceis sobre solidão, beleza e a vista da Lua abaixo, era evidente. Ele não estava mentindo, mas também não estava contando toda a verdade. E a versão da Apollo 11 que o público recebeu por décadas foi uma versão deliberadamente expurgada de seu elemento mais sombrio e fundamental. A de que o homem em órbita acima havia sido especificamente preparado para abandonar sua tripulação e voltar para casa sozinho. Vocês chegaram a conversar sobre a possibilidade de você ser o cara voltando para casa sozinho? Isso chegou a ser mencionado? Não era algo que eu quisesse discutir com eles. Ei, Neil, imagine que você ficasse preso para sempre na superfície da Lua. Você se importaria muito se eu simplesmente voltasse para casa? Ele carregou esse fardo por 50 anos. Só começou a se libertar dele perto do fim.
Se você quer saber o que aconteceu quando o pouso finalmente aconteceu, continue conosco. E se histórias como essa são importantes para você, inscreva-se agora mesmo. O pouso que quase não aconteceu era o que Collins ouvia enquanto orbitava sozinho acima do Mar da Tranquilidade. A descida do Eagle em direção à superfície lunar não foi o procedimento limpo e seguro que as comemorações pós-missão sugeriam. Foi caótica, alarmante e, em vários momentos, realmente perto de forçar um aborto que teria mudado tudo. Durante a aproximação final, o computador de bordo começou a emitir um alarme de programa. Informe-nos a leitura do alarme de programa 1203. Um código de erro que ninguém no controle da missão jamais havia visto ser acionado em um ambiente real de pouso. Os controladores de voo entraram em alerta. Os engenheiros consultaram suas referências. Ninguém, naquele momento, compreendia totalmente o significado do alarme ou se ele desencadearia uma situação que exigiria um aborto da missão. Eles avaliaram a situação como não crítica e prosseguiram. Mas a incerteza nas vozes era real, e Collins, orbitando acima, a ouviu. E é aqui que tudo muda na sua perspectiva sobre aquele momento. Collins ouviu os códigos de alarme sendo anunciados pelo rádio. Ele ouviu a cadência das vozes que haviam sido treinadas para manter um tom monótono, mas que não eram completamente monótonas. Ele compreendeu o que um aborto em baixa altitude significaria. Armstrong e Aldrin teriam apenas uma chance de acionar o estágio de ascensão, alcançar a órbita e encontrá-lo. Uma única chance. Se o encontro falhasse, se Collins não conseguisse diminuir a distância e completar a acoplagem, o plano de contingência seria ativado. Ele seria obrigado a partir. Ele ouvia tudo isso com uma folha de papel decorada na memória. Então, surgiu o problema com o combustível. Armstrong havia assumido o controle manual do módulo lunar e o pilotava horizontalmente sobre a superfície, buscando um local seguro para pousar, enquanto os indicadores de combustível se aproximavam de zero. O sistema de orientação automática estava direcionando o Eagle para um campo de pedras inadequado para pouso, potencialmente fatal. Armstrong percebeu o perigo, assumiu o controle manual e começou a procurar terreno plano enquanto o cronômetro se esgotava. Neil Armstrong, o piloto mais controlado e imperturbável do corpo de astronautas, estava improvisando em tempo real na superfície da Lua. Quando o Eagle finalmente pousou, restavam menos de 30 segundos de combustível. Collins estava atrás da Lua naquele exato momento, em total silêncio de rádio. Ele não ouviu o pouso. Ele não ouviu Armstrong dizer: "O Eagle pousou." "Houston, base tranquilidade aqui, a águia pousou." Ele não ouviu os aplausos do centro de controle da missão, nem o suspiro de alívio de 700 milhões de pessoas assistindo pela televisão. Estava orbitando em absoluto isolamento, sem saber se seus companheiros de tripulação estavam vivos na superfície ou se o plano de contingência havia se tornado o plano principal. Quando emergiu de trás da Lua e restabeleceu contato com o centro de controle da missão, finalmente recebeu a notícia. Eles estavam lá embaixo, ilesos, vivos. O alívio foi físico, mas não era o fim, nem de perto. Eles ainda tinham que voltar à superfície. As horas mais longas. Enquanto Armstrong e Aldrin estavam lá fora, enquanto o mundo chorava em suas salas de estar, enquanto as redações exibiam as imagens em loop contínuo, enquanto as pessoas se reuniam em praças públicas para observar a Lua, apontar para ela e dizer que havia homens lá em cima, Michael Collins estava no módulo de comando executando procedimentos de encontro de emergência. Ele não estava assistindo à caminhada lunar. Ele estava trabalhando. Eis o que ninguém te conta sobre essas 2h30. Para Collins, a caminhada na Lua não foi o clímax. Foi o período de máximo perigo. Armstrong e Aldrin estavam fora da espaçonave, em trajes construídos por mãos humanas e testados em laboratórios, mas nunca, jamais, totalmente comprovados no ambiente real em que agora seriam obrigados a sobreviver. Uma única falha de vedação, um rompimento da luva, um pé tropeçando na escada na subida, qualquer coisa do tipo, e Collins não podia fazer nada. Ele podia orbitar, ouvir e acompanhar obsessivamente a linha do tempo, tentando não pensar no documento que havia memorizado.
Eis outra coisa que ninguém te conta. Collins conseguia ouvi-los, não claramente. O áudio estava cortado, parcial e roteado por várias camadas de retransmissão. Mas ele conseguia ouvir o ritmo, os passos, a respiração, uma palavra ou outra. Ele ouvia cada transmissão como quem tenta, apenas pela voz, saber se alguém ainda está bem. A voz de Armstrong era firme, a de Aldrin era firme. A estabilidade era reconfortante e também aterradora, porque Collins sabia que nessa profissão a estabilidade era treinada e o treinamento podia mascarar problemas. Ele queria que eles voltassem para dentro. Cada minuto que passavam na superfície era um minuto a menos para que algo desse errado, algo que não poderia ser consertado a 96 quilômetros de altitude. E então, a voz de Armstrong. Eles estavam de volta ao interior. Escotilha selada, cabine pressurizada, preparando-se para o lançamento. Mas espere, porque a situação piora antes de melhorar. O estágio de ascensão ainda precisava ser acionado. Precisava se separar corretamente do estágio de descida, que estava parafusado à superfície lunar e lá permaneceria para sempre. Precisava atingir a trajetória e a velocidade corretas para alcançar a órbita. E então, Collins precisava encontrá-los usando radar, mira óptica e controle manual dos propulsores. Ele precisava percorrer quilômetros no vácuo, em velocidade orbital, e executar uma acoplagem que nunca havia sido tentada após um pouso lunar real. Se o motor de ascensão não fosse acionado, o plano de contingência seria ativado. Se o estágio de ascensão atingisse a trajetória errada, Collins poderia não conseguir reduzir a distância a tempo. Se a acoplagem falhasse, eles estariam sem opções. O motor de ascensão foi acionado. O Eagle subiu. Collins iniciou a sequência de encontro, rastreando o veículo de retorno no radar, fazendo pequenas e precisas manobras de acionamento, controlando a mecânica orbital em tempo real. O processo levou horas. Exigia um nível de concentração sustentada que não deixava espaço para mais nada. E então, as duas espaçonaves se uniram. Collins descreveu o som da acoplagem, o baque mecânico das travas de acoplamento da Columbia se encaixando na Eagle como um dos sons mais belos que já ouvira em sua vida. Não era um som dramático, era um clique metálico, baixo e seco, no silêncio do espaço. Mas significava que Armstrong e Aldrin estavam conectados à sua espaçonave. Significava que eles estavam voltando para casa. Pela primeira vez desde que o Eagle se desacoplou 2 dias antes, Collins se permitiu acreditar nisso, no que ele carregava consigo. Durante 50 anos após a Apollo 11, Collins concedeu milhares de entrevistas. Ele era bom nisso, calmo, autodepreciativo, alegre com seu papel como o homem de quem ninguém se lembrava. Ele contava a mesma história de forma clara e consistente. Ele era grato. Não tinha arrependimentos. A órbita solo tinha sido quase meditativa. Ele estava feliz por ter desempenhado seu papel. Nada disso era mentira, mas não era toda a verdade. Eis o que ninguém comentou por 50 anos. A narrativa oficial da Apollo 11 foi, desde o início, construída em torno do triunfo. A NASA precisava que fosse um triunfo, política, cultural e institucionalmente. A Guerra Fria exigia uma vitória incontestável. O investimento da vontade e dos recursos nacionais exigia uma narrativa de execução impecável. Os homens que voaram na missão entenderam isso e participaram porque eram profissionais e porque a missão, de fato, havia sido um sucesso. Mas participar de uma narrativa triunfal significava omitir informações. E o que foi omitido, consistentemente, ao longo de décadas de entrevistas, aniversários e documentários, foi o conteúdo psicológico do que Collins realmente vivenciou. Não porque ele fosse proibido de falar, mas porque a história que o mundo queria ouvir não tinha espaço para o que ele sabia. O plano de contingência não se encaixava. A declaração preparada por Nixon não se encaixava. O medo de sobreviver sozinho não se encaixava. Então, Collins apresentou a versão que se encaixava e guardou o resto para si. E o registro público oficial da Apollo 11 foi construído em torno de uma ausência,
um vazio em forma humana onde a verdade mais sombria da missão deveria estar. Em seus últimos anos, particularmente em entrevistas por volta do 50º aniversário em 2019 e em suas últimas declarações públicas antes do câncer, Collins começou a preencher esse vazio. E ele admitiu algo mais que discretamente abalou a arquitetura triunfante da narrativa oficial. Disse que a missão foi um sucesso tanto por sorte quanto por preparação. Disse que houve momentos durante a descida em que ninguém, nem o controle da missão, nem a tripulação, nem os engenheiros que construíram o computador que disparou o alarme 1202, sabia realmente o que estava acontecendo ou qual seria a decisão correta. Disse que a tomada de controle manual por Armstrong durante a aproximação final não foi uma demonstração da precisão ensaiada de um astronauta. Foi um homem procurando desesperadamente por qualquer pedaço de terreno plano antes que o combustível acabasse. Disse que se qualquer uma das 12 variáveis tivesse sido ligeiramente diferente, a missão teria falhado e ele teria acionado o plano de contingência e voltado para casa sozinho. Ele não estava dizendo isso para diminuir nada. Estava dizendo isso porque a mitologia havia despojado a Apollo 11 daquilo que a tornava realmente significativa. O fato de ter sido realizada por seres humanos mortais, aterrorizados e improvisando, que acertaram em meio a condições que se esforçavam ao máximo para fazê-los falhar. O peso da fama e sua ausência. Collins observou o impacto da Apollo 11 nos homens que caminharam na Lua e viu tudo com clareza. Armstrong se retraiu. Quase não concedeu entrevistas, evitou a vida pública e se mostrou visivelmente desconfortável por ser tratado como uma figura transcendental. O peso de ser o primeiro humano a pisar em outro mundo não era um fardo que Armstrong havia buscado, e não era um fardo que diminuía com o tempo. Ele passou o resto da vida tentando viver como uma pessoa comum dentro de um mito público que o havia substituído. Aldrin lidou com isso de forma diferente. Ele lutou publicamente contra a depressão e o alcoolismo nos anos seguintes à missão, debatendo-se abertamente com uma questão que não tinha uma boa resposta. O que fazer com o resto da vida depois de realizar o feito mais extraordinário que um ser humano já fez aos 39 anos? Ele havia estado na Lua, olhara para a Terra da superfície de outro mundo, e então voltara e tivera que descobrir o que fazer numa terça-feira comum. Essa questão quase o destruiu. Collins se afastou deliberadamente. Deixou a NASA em 1970, menos de um ano após a missão, e construiu uma vida mais tranquila. Museus, escrita e um grau de privacidade que os outros dois nunca conseguiram recuperar. Ele entendia que ser o astronauta esquecido era tanto uma proteção quanto uma ferida. A lenda não o engolira. Ele ainda podia viver como ele mesmo e passou a apreciar isso mais do que a maioria das pessoas imaginava. Mas o que ele admitiu naquelas entrevistas finais, o que finalmente disse em voz alta depois de carregar esse fardo por 50 anos, foi que a Apollo 11 o havia mudado de maneiras que ele só compreendera completamente muito tempo depois. O isolamento daquela órbita solo havia afetado sua noção de escala. O alívio quando a acoplagem foi concluída foi tão avassalador que remodelou tudo o que se seguiu. Ele havia sido preparado, especificamente, deliberadamente, meticulosamente preparado para ser o único sobrevivente da maior conquista da humanidade. Estava pronto para voltar para casa sozinho, para encarar as viúvas, para carregar o resto da vida sob esse peso, e não precisou. Esse conhecimento permaneceu nele silenciosamente pelos próximos 50 anos, e perto do fim, ele decidiu que merecia ser dito claramente, independentemente de a versão oficial ter espaço para isso. A verdade, ele finalmente contou. Michael Collins faleceu em 28 de abril de 2021, aos 90 anos, após uma longa batalha contra o câncer. As homenagens que se seguiram foram melhores do que qualquer coisa escrita sobre ele antes, mais honestas, mais completas, finalmente reconhecendo o que seu papel na missão realmente exigiu. Os obituários o chamaram pelo que ele sempre foi, essencial. O homem que manteve a porta de casa aberta.
Mas nem mesmo as melhores homenagens conseguiram abarcar completamente o que Collins finalmente disse. Ele passou o dia mais famoso do século XX sozinho em uma espaçonave, à espera de vozes que pudessem se calar. Tinha um documento memorizado, um discurso sobre o destino e o descanso eterno, que esperava com todas as suas forças nunca ter que colocar em prática. Acompanhou obsessivamente a linha do tempo, executou procedimentos de emergência que rezava para que fossem desnecessários e manteve-se firme durante horas para as quais nenhum treinamento poderia preparar alguém completamente. E quando finalmente ouviu o baque das travas de acoplamento, quando Armstrong e Aldrin retornaram pelo túnel e entraram na Colômbia e a escotilha se fechou atrás deles, ele chorou. Na privacidade de sua espaçonave, enquanto o controle da missão explodia em comemoração e o mundo vibrava em telas de televisão que ele não podia ver. Essa foi a verdade que Michael Collins carregou por 50 anos. Foi isso que ele finalmente disse antes de morrer. A missão não foi um triunfo absoluto. Foi uma sequência desesperada, aterrorizante e improvisada de momentos, sustentada por habilidade, preparação e sorte. E por um homem orbitando acima, pronto para fazer a pior coisa imaginável, mas que nunca precisou fazê-la. A versão oficial da Apollo 11 passou décadas omitindo esse homem. Não por se tratar de uma conspiração, mas porque a sua verdade era sombria e humana demais para caber numa celebração. Assim, foi suprimida da mesma forma que a maioria das verdades inconvenientes são suprimidas. Não por ordem, mas por omissão. Não por força, mas pela pressão lenta e confortável de uma narrativa que o mundo preferia. Collins não precisou receber ordens para ficar calado. Ele absorveu o que se esperava dele e o fez por 50 anos porque era um profissional, porque a missão havia sido bem-sucedida e porque havia uma versão verdadeira de sua experiência, uma versão que as pessoas podiam ouvir. Mas a versão mais completa, aquela com o discurso de Nixon, o plano de contingência, os 48 minutos de silêncio no rádio e as mãos trêmulas ao pousar o jornal, essa versão esperou. Esperou durante a cobertura da imprensa na década de 1970, os documentários comemorativos na década de 1980 e as memórias na década de 1990. Esperou enquanto a versão triunfante se cristalizava na história oficial. A missão esperou enquanto Armstrong se isolava cada vez mais. Aldrin travava suas batalhas internas e Collins sorria agradavelmente durante mais uma entrevista, mais uma pergunta sobre se ele se arrependia de não ter pisado na Lua. E Neil e Buzz partiram para cá, para serem os primeiros humanos a pisar na superfície lunar. Que pensamentos passaram pela sua cabeça a caminho da plataforma de lançamento? Sem arrependimentos, ele sempre dizia: apenas gratidão. Isso era verdade, mas também era incompleto. E nos últimos anos, quando percebeu que o tempo para a incompletude estava se esgotando, ele começou a preencher as lacunas, não de forma dramática, não como uma confissão, mas simplesmente como um relato sincero de como realmente tinha sido, oferecido a qualquer um disposto a ouvir além da versão confortável que já possuía. Ele não precisava deixar ninguém para trás. Essa foi a vitória dele, a sobrevivência em conjunto, não a glória individual. E o significado disso, o peso de ter estado pronto para fazer algo terrível e ter sido poupado de fazê-lo, é a verdade que torna a Apollo 11 algo mais do que uma conquista técnica. Torna uma conquista humana, genuinamente, assustadoramente, inesperadamente humana, realizada por pessoas que estavam aterrorizadas, improvisando e com sorte, guiadas para casa por um homem que orbitava acima de tudo com um elogio fúnebre memorizado, uma janela de queima calculada e a determinação silenciosa e inabalável de não usar nenhum dos dois se houvesse outra maneira. O terceiro astronauta, o homem esquecido, finalmente nos contou o verdadeiro preço a se pagar para voltar para casa. E ao fazer isso, ele nos deu a única coisa que a história oficial jamais poderia nos dar, não a lenda da Apollo 11. A verdade sobre ela. Assine, porque existem mais histórias como esta que a história enterrou e ainda não terminamos de escavar.